Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje a nossa palestra traz como tema a família e o verdadeiro tesouro. Perdão. A família e o verdadeiro tesouro. E eu vou trazer aqui como página de preparo, né, para a gente poder se preparar para a nossa prece, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Allan Kardec, pelo Espírito de Emmanuel, lição 64, O Tesouro Maior. E diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Disse Jesus, né, lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 34. Bom, diz assim: no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual infinitamente, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos da sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditória ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo o do maior, a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. A espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses, ao seu influxo sublime, e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para um trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Nesse momento, todos aqueles que desejarem, em seus lares, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, na espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, a nos amparar, em nosso querido e amado Mestre Jesus. E assim vamos dizer: Deus, agradecidos estamos por mais este dia, pela oportunidade de estarmos aqui estudando mais sobre esse evangelho de amor, luz e verdade. Pedimos para que esteja conosco durante esse estudo, nos trazendo à mente aquilo que é necessário, nos fazendo compreender aquilo que queres falar conosco hoje.
para que possamos aprender, internalizar e colocarmos em prática. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, para aqueles que entraram depois, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é a família e o verdadeiro tesouro. Bom, e aí a gente vai começar, a gente vai desmembrar um pouquinho esse tema, para depois a gente unificar. Vamos falar sobre a família, né? A família ela é uma organização social, né, bem dizer, aqui na nossa sociedade, constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos, né? Bom, mas o espiritismo, ele vem nos trazer, nos falar de duas oportunidades que nós temos, né, com a família. Quais são elas? Seria a família espiritual e a família corporal. Bom, a família corporal é essa que a gente tem maior contato, que a gente nasce, né, cresce, tem o maior contato, os nossos pais, nossos avós, tios, tias, primos, primas, a família, né, que nós temos, que somos consanguíneos. E tem a família espiritual. E que seria essa família espiritual? Meu Deus, tem outra família? Então, nossa família espiritual é aquela que, durante as nossas encarnações, nós possuímos os mesmos interesses, né? Nós nos identificamos, somos ligados por esses laços de amor. E aí, conforme tanto a nossa própria encarnação como outras anteriores e posteriores, nós vamos nos deparar com essa família espiritual, né? Que são aqueles que a gente se identifica. Muitas vezes a gente, durante a nossa caminhada terrena, a gente se identifica com algumas pessoas e sente como se aquelas pessoas fossem realmente de nossa família. E elas são, elas não deixam de ser. Não são de família consanguínea, corporal, né? Mas são ali da nossa família espiritual. E aí, com o tempo, né? O propósito das famílias, né? Tanto corporal quanto espiritual, é que com o tempo, na verdade, seja unificado, né? Que todos estejamos unificados. Deus, Jesus, na verdade, né? Ele mencionou em dado momento a seguinte frase: um só rebanho, um só pastor. Então, a intenção é que todos nós sejamos uma família universal, uma só família. Bom, a convivência entre as famílias não é nada fácil, nós sabemos, na verdade. Não é muito fácil, né? Muitas vezes existem brigas, né? Existe muito ego, né? Em algumas pessoas, orgulho, e aí não reconhece que estava errado. Requer extrema paciência, indulgência para com o outro, né? Que nós nos perdoamos. Então, a família ali é o local onde nós vamos trabalhar as nossas dificuldades, né? Muitas vezes, vamos dizer, eu tenho muita falta de paciência, não tenho paciência. Então, ali na família, que é onde eu tenho maior contato, é onde vai ser trabalhada a minha paciência, né? Então, assim, a família ela é extremamente importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e também é extremamente importante para que a gente possa se sentir amado, né? Para que a gente possa transmitir o amor que Jesus nos deixou aqui, né? Nos mostrou durante a sua caminhada, nos deixou para que a gente pudesse colocar em prática, né? O amor. E aí, uma coisa que é fato é a seguinte: quando há amor, há união. Então, o mais importante no nosso dia a dia, que nós devemos sempre lembrar, é do amor. O amor que Mestre Jesus deixou para nós. Então, eu sei que é difícil muitas vezes, né? Digo mais na nossa família corporal,
aqueles que nós convivemos todos os dias, é extremamente difícil nós colocarmos em prática esse amor de Jesus, mas é extremamente importante. Se nós nascemos naquela família, teve um porquê, não é em vão, né? Ah, não. Quando a gente foi lá, foi reencarnar, não, vou jogar você nessa família aqui, porque você vai nessa família. Não. Tudo tem um porquê, né? Toda reencarnação tem um propósito. Então, todo lugar onde nós estamos tem um propósito. Estamos hoje nesse lar, nessa casa, nessa família, que possamos compreender o porquê estamos ali, né? Que possamos colocar em prática esse amor, essa indulgência, essa paciência durante a nossa passagem aqui pela Terra e durante esse nosso convívio com essa família. Tem uma poesia de Maria Dolores, né, que foi escrita psicografada por Francisco Cândido Xavier, que eu gostaria muito que a gente estivesse atentos a ela. Eu vou estar lendo aqui, entre aspas, recitando essa poesia, que é muito interessante, vai falar um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui sobre a família. E diz assim, ó. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas de luz em outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasas, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância onde vais, segurança pede paz. E a paz é a luz do perdão. Olha que poesia linda, né? Então, vai ser difícil, é difícil, não é fácil conviver em família, a convivência não é fácil. Nós não somos fáceis, nós temos tantas coisas ainda, né, a melhorar, tanto ainda que crescer, tanto ainda que amadurecer espiritualmente, né? Temos tantos defeitos, tanta coisa ainda para alcançar. Imagina o nosso próximo que também tem. Então, imagina juntar os nossos defeitos, os nossos problemas, mais os defeitos do outro, mais os problemas do outro. Não é fácil. Mas que sejamos tolerância, né? Nós que estamos aqui, aprendizes dessa doutrina, né? Do ensinamento do Evangelho de Jesus, né? Seguidores de Deus, de Jesus, que possamos herdar, né, essa herança que Jesus nos deixou, de amor, de paz, de perdão, de benevolência, indulgência para com o próximo, né? E agora, falamos um pouquinho sobre a família. Nós vamos ouvir uma musiquinha. A Família é o Lugar, se eu não me engano. E fiquem com essa linda música para a gente poder prosseguir o nosso estudo.
viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Uma música muito gostosinha, né? Que nos faz refletir tanto. Bom, ela diz o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre essa letra dessa música. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e não posso me enganar. Então, nós temos esse compromisso. Como eu falei, não estamos nessa família, não estamos nas famílias em vão. Temos um compromisso e não podemos nos enganar achando que a gente pode viver bem sozinho. Se a gente nasceu ali, nós temos uma tarefa, um trabalho a executar. Errar faz parte do caminho. Nós erramos, nossos parentes erram, nossas famílias erram. Mas juntos nós podemos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. E aí ela prossegue. Mas que possamos entender nesse momento esse compromisso que temos para com a nossa família. E agora nós vamos entrar na segunda parte do tema, para depois a gente falar um pouquinho sobre tudo junto. Bom, a segunda parte do tema é o verdadeiro tesouro. Lá no início, na mensagem que eu trouxe, traz uma passagem, né, que está em Lucas, né, que Jesus diz: pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o coração e o tesouro. Que tesouro é esse, né? Bom, o coração, o que é o coração? O que representa o coração nesse versículo? Nada mais é do que o que está no nosso íntimo, que está oculto, vital. Já o tesouro é aquilo que nós temos de maior valor, o que a gente dá mais importância, é aquilo que nos dá segurança para o dia de hoje e para o nosso futuro. O coração, ele também é a sede dos nossos valores, as raízes das nossas escolhas concretas. É o lugar secreto, guardadinho ali, que está dentro de nós, no qual a gente coloca em jogo o sentido da nossa vida, o sentido da vida. Então, agora a gente entendeu um pouquinho sobre o que é o coração, sobre o que é o tesouro. E aí eu deixo uma pergunta agora, nesse momento, para a gente refletir um pouquinho. Bom, qual é o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? O que estamos guardando em nosso coração? Qual é esse tesouro?
pelo qual nós somos capazes de colocar em segundo plano todo o resto, aquilo que a gente bota em primeiro lugar. Qual é esse tesouro que a gente bota em primeiro lugar? Vamos refletir um pouquinho nesse momento, tentar trazer à memória aquilo que a gente põe em primeiro lugar, que tesouro é esse? Bom, na nossa sociedade, né, em qual vivemos, tudo nos instiga a querer acumular bens materiais, né? A gente sempre pensa em dinheiro, em casa, carro, roupa, bolsa, sapato, né? Tudo aquilo que está envolvido nos bens materiais, né? E aí a gente não se interessa tanto pela necessidade dos outros, pelo bem-estar e a deficiência individual de cada e a eficiência individual de cada um. A gente esquece um pouco do outro. Na verdade, a gente esquece até de nós mesmos, né? Quanto mais do outro, do nosso irmão que está ao nosso lado. E aí, nesse versículo, né, o nosso irmão, o evangelista Lucas, ele, num contexto assim, que está lá no Evangelho de Lucas, né, no contexto cultural da nossa sociedade, ali quando relata as palavras de Jesus, é como se fosse um ensinamento decisivo e universal, é para todos, né? Para homens, para mulheres, para todos os tempos e de todo e qualquer lugar também. Isso que Jesus nos deixa. O Evangelho de Lucas, ele também, né, ele ressalta com bastante vigor a necessidade de uma opção radical, né, que a gente tenha uma opção radical, definitiva e típica dos discípulos de Jesus, que é o verdadeiro bem, que o verdadeiro bem é Deus Pai. Bom, é Ele que deve ocupar inteiramente o nosso coração. Às vezes a gente quer colocar outras coisas em primeiro lugar, mas o que deve ocupar o nosso coração, o que deve estar ali em primeiro lugar, é o verdadeiro bem, que é o Deus Pai. Então, que nós possamos colocar como nosso tesouro, em primeiro lugar, o Deus Pai. Os ensinamentos de Deus, aquilo que Ele nos deixou e que nos deixa diariamente, né? E vem nos deixando a cada dia. Os ensinamentos de Jesus, né? E muitos outros ensinamentos que vêm vindo durante todos esses anos. Bom, é uma questão, essa questão do tesouro, né, no nosso coração, é uma questão, assim, de liberdade, né? Nós podemos escolher aquilo que nós queremos colocar. É igual a porta larga e a porta estreita. Nós escolhemos por qual nós vamos passar. Né? Nós temos essa decisão, o livre-arbítrio. Bom, a porta larga é mais fácil de passar, né? E a porta estreita a gente sabe que é mais apertadinha, é mais difícil. Mas por qual porta vocês escolhem passar? Por qual porta nós estamos escolhendo passar? Né? Será que a gente quer facilidade na nossa vida? E que a gente se engana muitas das vezes, a gente acha que aquilo ali é fácil, que vai ser bom, quando na verdade aquilo ali, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho, né? Então vamos refletir sobre isso, vamos refletir o que temos colocado em primeiro lugar, por onde estamos querendo prosseguir, por onde estamos querendo ir, quais são os bens que a gente está colocando em primeiro lugar. São os bens materiais ou os bens espirituais, de moral? O que nós estamos colocando em primeiro lugar? Né? Bom, Allan Kardec, nosso querido codificador, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele traz o esclarecimento com relação às riquezas materiais, que somos simples administradores. E que, portanto, essas riquezas materiais são tesouros efêmeros, passageiros, e que os verdadeiros tesouros são os espirituais, que são posses
eternas do Espírito. Então, os bens materiais nós vamos ter aqui. Deus sabe qual vai ser o tempo que nós vamos ter por aqui, né? Posso ter algo hoje e amanhã não ter mais. Porém, os bens, né, os tesouros espirituais são eternos para o Espírito. Nós herdamos e levaremos para sempre, eternamente, né? Durante a nossa evolução, durante as nossas encarnações. Então, assim, realmente, novamente eu digo, o que estamos colocando no nosso coração? Qual é o tesouro que estamos colocando no nosso coração? É o tesouro espiritual ou o tesouro material, dos bens materiais? E aí, quais são, outra perguntinha, quais são os nossos atuais valores? O que a gente tem colocado como valor para nós? O que tem sido um valor para nós, né? O nosso valor. Quais são os nossos valores? Isso é para nós respondermos individualmente para cada um de nós. É para que a gente reflita e esteja colocando na balança para ver se aquilo ali realmente deve ser ou não um valor para nós. Porque, assim, é normal, acontece, todos estamos sujeitos a colocarmos valores equivocados em primeiro lugar. Normal, isso acontece, não vamos nos julgar. Mas, se estamos aqui nesse estudo, nesse momento, eu, vocês, todos que estamos assistindo, estamos nos deparando com esse tema, com esse assunto, por que não pensarmos agora e mudarmos, né? Deus nos dá as oportunidades para que a gente venha estar nos recalculando a nossa rota. Então, nesse momento, vamos recalcular a nossa rota. Vamos identificar quais são os valores, né? Quais são os nossos valores que está pesando mais do que os outros, quais são os tesouros que estamos colocando nos nossos corações. Esse é o nosso momento, esse é o momento de Deus para conosco e de nós conosco mesmos. Bom, que a gente possa, nesse momento, depois também daqui, refletir um pouquinho sobre isso, recalcular a nossa rota devagarinho, com cuidado. Não vamos sair, cliquei aqui nessa rota, não. Vamos pensar, refletir, colocar na balança e vamos prosseguindo. E aí, o Espírito de Emmanuel, lá no livro do Pão Nosso, na lição 156, ele nos diz o seguinte: quando Jesus nos recomendou que ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem. Os valores do bem. E o bem é o quê? É Deus, nosso Pai. Na paz do coração. O homem que adquire a fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Olha aí, o roteiro. Então, vamos montar esse roteiro celeste, né? Para que a gente possa recalcular a nossa rota. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Riquezas imperecíveis. Bom, agora eu quero trazer uma historinha pra gente, que é unificando aí a questão da família e a questão do tesouro, né? Do tesouro no nosso coração. E aí uma historinha que vai fechar o nosso estudo de hoje e que vai nos fazer refletir também bastante. Bom, o nome da historinha é O Verdadeiro Tesouro. É uma mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier. Perdão, desculpa.
recebido por Célia de Camargo, pelo espírito de Meimei, e diz assim, né? O verdadeiro tesouro. Bom, Leonel, ele nasceu numa família muito pobre, muito humilde, né? Os seus pais não tiveram oportunidade de estudo, moravam num campo, né? Trabalhavam só no campo. E assim, eram bem humildes. Eles tinham 3 filhos, era muito complicado, porque como já eram muito humildes, né? Ainda tinham ali 3 filhos para poder alimentar, para poder sustentar, e não era nada fácil, como muitas, né, famílias hoje em dia ainda temos muitas famílias que ainda vivem muita dificuldade, né? E aí, Leonel, não aceitando, né, essa situação de miséria e tudo mais, quando ele completou 10 anos, ele fugiu de casa. Foi para a cidade grande, e lá pôde encontrar uma família, né, um pai e uma mãe, a qual abraçou ele, adotou ele, né, e deu todo o amor, todo o estudo, tudo aquilo que ele necessitava, né? Que uma pessoa necessita. Bom, e aí ele teve ali toda uma caminhada, né? Um crescimento. E aí, seus pais adotivos vieram um dia a desencarnar num acidente de carro. E aí, como eles não tinham nenhuma outra, nenhum outro descendente, só tinha o Leonel, Leonel ficou com toda a herança daqueles pais. Então, não foi uma herança muito grande, mas algo que ele nem imaginava que um dia ele pudesse ter. E aí, ele era dono da sua própria vida, já era adulto, né? Já tinha um certo dinheiro. Ele pegou esse dinheiro de sua família, que deixou para ele, né? E começou a investir em negócios, em títulos, joias, ouro, começou a fazer um investimento. Anos depois, tempos depois, detalhe, ele sempre trancava aquele dinheiro ali, aquela herança ali com garras, garras e dentes. E naquela casa a qual ficou para ele, que era a casa que ele residia, né, com aquela família, ele fez um porão, uma espécie de porão debaixo da casa para que pudesse guardar todos aqueles bens. Né? Tudo aquilo que ele ia multiplicando, ele ia guardando. Bom, anos depois, ele veio a casar-se, e aí com Alice, e aí teve 2 filhos lindos. E aí, só que ele era sempre muito pão duro. Bom, não era que ele era pão duro somente, ele realmente vivia numa espécie de miséria com aquela família dele, que ele havia construído, né? A comida era regrada, tudo era regrado, ao invés dele, por exemplo, as crianças não tinham roupas, as roupas estavam rasgando, né, ficando velhas, surradas, e ao invés dele comprar novas roupas, enfim, não. Ele falava, vai costurar, falava com sua esposa, né, que eles costurem, que eles trabalhem para comprar aquilo que eles querem, sendo que eram coisas básicas, necessárias, e ele não dava para a família, não dava para os seus filhos, enfim. Bom, um belo dia, ele tinha uma viagem de negócios do seu trabalho. E aí, ele viajou por vários dias e não deixou nenhum dinheiro para sua família. Bom, a Alice, né, a esposa dele, vendo aquela situação, sem dinheiro em casa, sem comida direito, sem nada, falou, bom, vou para casa dos meus pais, porque lá eu sei que meus filhos não vão passar fome desnecessariamente. E ela foi, pegou os filhos, montou a mala dela e foi ficar esses dias na casa dos pais. Tá bom, ficou lá, passou-se os dias, chegou o dia de Leonel voltar. E aí Leonel voltou e foi para casa. Quando chegou próximo à sua casa, viu que sua casa estava toda preta.
observou, né, que havia pegado fogo naquela casa. E aí ele entrou num desespero. E aí o vizinho foi, né, correndo a ele, falou: olha, sua casa pegou fogo, a gente tentou apagar, mas a gente não conseguiu. Os bombeiros vieram, enfim. A gente não sabe explicar o que aconteceu, não sabe o que aconteceu, nem os bombeiros, não sabe não se sabe o que aconteceu. Leonel, nesse momento, se pôs em desespero e começou a chorar, ficou desesperado, não sabia o que fazer. E, em primeiro lugar, o que ele pensou ali naquele momento era a saudade que ele estava de sua família e que nesse momento eles estariam mortos. E aí Leonel começou a gritar: meu Deus, me perdoa, perdoe-me, eu quero minha família de volta, Alice, meus filhos, perdoa-me. O que será de mim sem eles? E aí o vizinho foi, o acalmou e explicou que os bombeiros não encontraram ninguém, só encontraram destroços de coisas queimadas, né? E disse: ninguém viu sua família por aqui. Estranhamos a ausência deles. Se tivéssemos a chave, a gente entraria, os bombeiros ainda teriam conseguido salvar alguma coisa. Mas estava sem chave, estava sem nada. E aí, logo ele olhou assim a um lado e vinha vindo a sua esposa e seus filhos. E aí eles, sem entender nada, eles não sabiam do que estava acontecendo, não sabiam do que havia acontecido. Leonel foi correndo, os abraçou em lágrimas, né? Se debulhando em lágrimas, e agradeceu a Deus por tê-los preservado, por ter preservado ali os seus filhos, a sua família. E aí Alice, né, perguntou: o que houve, Leonel? E aí ele falou: não sei, minha querida, ninguém sabe a razão do incêndio. Mas onde vocês estavam? E aí ela explicou toda a questão de que ela foi para a casa dos pais, já que ele não havia deixado ela com nada, né? E aí Leonel foi, pediu-lhe perdão, envergonhado, né, de suas atitudes, afirmando que graças a isso não tinham morrido. E aí depois, perplexo, Leonel ficou pensando: gente, o que houve? O que aconteceu? O que pode ter acontecido para a casa ter pegado fogo? E aí ele lembrou que quando era noite, tarde da noite, ele não queria ligar a luz, né, lá no porão, lá no esconderijo dele, para apreciar os seus tesouros, ele acendia uma vela. E aí, com a correria, né, da viagem, enfim, ele esqueceu lá a vela, foi embora e esqueceu da vela. Então, ali naquele momento, ele se lembrou disso. E aí, com o coração muito amargurado, ele caminhou ali em meio aos destroços, né, preocupado com o seu tesouro, mas nada encontrou. Certamente, né, os títulos haviam queimado e os ouro e as joias, quem havia passado por ali, né, já havia pegado. Realmente não iria sobrar nada. E aí, preocupada, a Alice perguntou a Leonel: Leonel, o que vai ser de nós agora? Estamos sem casa, sem recursos para viver. E aí Leonel fala: pela primeira vez, né, em todos aqueles anos de convívio, ele abraçou a sua esposa e a tranquilizou, dizendo: querida, não se preocupe, temos o suficiente para prover as necessidades da família, graças a Deus. Depois, envolvendo a sua esposa e seus filhos num grande abraço, ele concluiu: tudo o que perdemos nada significa. Não há tesouro maior para mim do que vocês. Continuar com nossa família reunida é o que mais peço a Deus. A partir de hoje, começa uma nova vida para nós. Vocês terão tudo o que merecem, eu prometo. As crianças, né, ficaram muito felizes e Leonel continuou dizendo: e tem mais. Tenho sentido saudade do sítio onde nasci. Quero que conheçam os meus pais e irmãos. Iremos visitá-los e, se eles aceitarem, pretendo trazê-los para morar conosco.
As crianças, né, trocaram um grande sorriso, ficaram felizes pela oportunidade, né, que iriam ter de conhecer seus avós paternos, seus tios, e Alice sentiu no seu coração se encher novas esperanças diante daquelas palavras de Leonel. Uma nova vida ali se iniciou, repleta de amor, felicidade para toda aquela família. Olha que história bacana, né? Muito interessante. Às vezes é necessário acontecerem situações para que a gente ponha a mão na consciência, a mão na cabeça e ponha em primeiro lugar ali o verdadeiro tesouro que deveria estar ali em primeiro lugar. Nesse caso, teve que se acontecer, né, nessa história, teve que acontecer algo grande para que ele pudesse aprender. Bom, eu sempre prefiro aprender com o exemplo do outro. Se eu já estou ouvindo a história, se eu já estou tendo conhecimento, entre outros milhares de conhecimentos no dia a dia que nós temos de histórias verídicas, eu prefiro aprender assim. Mas, às vezes, a gente quer aprender na prática, né? A gente prefere aprender na prática e sofrer, né? Passar ali pelo período de dor. Mas que a gente hoje, né, depois desse estudo maravilhoso, nós possamos reconhecer Deus como nosso maior tesouro e a nossa família. A nossa família, tanto física, tanto nossa família corpórea, né, corporal, sanguínea, como também a nossa família espiritual, né? Como a família universal, os nossos irmãos, todos aqueles que nos cercam no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, escolas, faculdades, e principalmente em nosso lar. Quero trazer aqui também algo muito importante, que nós nunca nos esqueçamos e que coloquemos em prática, né? O nosso evangelho no lar, né? Que a gente não esqueça do nosso culto no lar. É muito importante para nós e para a família, para o nosso lar, para a nossa casa. Que a gente possa ali se conectar com Deus, com a espiritualidade amiga, trocarmos experiências, conversas, é sempre muito importante. Bom, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito gostoso que a gente possa, né, ter entendido que esse verdadeiro tesouro está na nossa comunhão com Cristo, né, sempre em busca dos nossos valores espirituais, a base, né, do desenvolvimento da senda moral, né, da nossa moral. Bom, mais uma vez agradecendo. Vamos fazer a nossa prece nesse momento, para que a gente possa estar encerrando o nosso estudo. Ficaram bastante reflexões aí para a gente, né? Para antes de nós dormirmos, nós refletirmos, não só hoje, mas como durante a nossa semana, e que possamos recalcular a nossa rota, né? Vamos fechar nossos olhos, todos aqueles que desejarem nesse momento, e assim dizer. Deus, queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estudar sobre esse evangelho de luz, sobre seus ensinamentos, sobre o verdadeiro tesouro que devemos carregar em nossos corações. Que não esqueçamos o verdadeiro sentido da nossa caminhada, da nossa encarnação, que possamos fazer valer a pena a nossa encarnação, que possamos levar os ensinamentos do Mestre Jesus para dentro do nosso lar, para com a nossa família, e também para aqueles que nos cercam no dia a dia, no nosso dia a dia, aqueles que convivem conosco, para a nossa família espiritual e para a nossa família universal, atingindo assim a todos.
Pedimos o auxílio, porque sabemos que não é fácil colocar em prática a mansidão, a paciência, a indulgência, a perdoar. Nos ajude. Nesse momento pedimos ajuda à espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, para que possamos colocar em prática esse verdadeiros ensinamentos dessa doutrina de amor. Onde há amor, há união. E que possamos, assim, unir todos nós, nesse momento, os nossos corações, vibrando nesse momento por todos os nossos irmãos que precisam de amor, de carinho. Possamos, nesse momento, emanar todo esse amor que temos dentro de nós para todos aqueles que necessitam, que estão necessitando nesse momento. Assim, Mestre Jesus, queremos agradecer por esse estudo e pedir para que fique conosco, hoje, agora e sempre, durante a nossa caminhada aqui na Terra. Esteja conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, muita paz a todos, um beijo.